Olá, muito boa noite. Meu nome é Paulo André Cirino. Estamos aqui para mais uma live aqui no nosso canal na Blitz. Na aula de hoje nós vamos falar sobre na minha opinião, o maior erro, a maior nulidade dos processos administrativos de trânsito no que tange a julgamento. Você sabe que quando nós temos um processo administrativo, seja ele qual for, e você tem ali um julgamento, é necessário, por estar falando de direito de outras pessoas, direito de terceiros, é necessário que haja, sim, uma fundamentação. E quando não temos essa fundamentação, você tem um processo passível totalmente de nulidade. Ok? Esta vai ser o tema da nossa live de hoje. Enquanto as pessoas vão se conectando aqui, o nosso sinal vai aparecendo. Ok? Só fazer um pequeno teste aqui, ver como é que estão as coisas, como é que está o sinal. Aparentemente está tudo ok. Só um segundo aqui para a gente ver como é que está. Beleza, aparentemente está tudo certo. É isso. Então nós vamos tratar aqui hoje sobre essa questão. Quando a Jari faz um julgamento e absolutamente não analisa aquilo que você colocou lá e aquilo que era o mais importante que tivesse para ela analisar. Ok? Vamos lá, pessoal. Seguinte, quando eu falo de processo, eu tenho a causa de pedir, eu tenho o pedido e quando você tem a triangularização do processo, necessariamente você vai ter a outra parte se manifestando, contrapondo aquilo que está sendo dito em primeiro lugar. Então eu tenho uma peça de acusação, eu vou ter uma peça de defesa e aí eu vou ter o julgamento, feito ou pela autoridade judiciária ou pela autoridade administrativa ou quem ali esteja representando. Tudo bem? Você que está chegando aí na live, está nos acompanhando agora, já vai deixando aí o seu like para ver que você está comigo e me fala de onde você é também, né? Muito interessante eu saber sempre quem são as pessoas que estão nos acompanhando, afinal de contas nós temos alunos em todo o Brasil hoje, né? Graças a Deus por isso, né? A Ana já está ali, a Carol, né? Muita gente aí já nos acompanhando. Tô só colocando aqui, beleza. Então é isso, você tem a acusação, você tem a defesa e você tem o julgamento, né? Carol está aqui bem perto, né? Vitória, com certeza. Carol, seu lugar já está marcado já para o nosso aulão, tá? Já deixo registrado aqui. Né? Pessoal de Barretos aí. Robson, eu acho que ele entrou na nossa turma hoje também, não foi, Robson? Não sei se foi você. Acho que foi isso mesmo, né? Robson de Barretos, não sei se foi você. Entrou na nossa turma lá de processo que iniciou ontem, né? Na verdade iniciou hoje, tá bom? Flávio aí também, Belo Horizonte, show de bola, pessoal, muito bom aí todo mundo. Bom, então vamos lá, quando você tem isso, o Estado vai julgar, perfeito. Só que aí, como é que é feito no processo administrativo de trânsito? Você tem a notificação de autuação, e essa notificação de autuação, ela vem como se fosse a sua acusação. Eu tenho a acusação, entre aspas, feita pela notificação de autuação que deriva do auto de infração de trânsito, ok. De outro lado, eu vou ter a defesa prévia. A defesa prévia, ela vai combater o auto de infração, ou no caso aqui a notificação de autuação. E será julgado, entre aspas, por quem? Nesse caso, vai ser julgado exatamente pela autoridade que mandou a notificação de autuação. Por isso que muitas vezes você ouve algumas pessoas falando uma coisa equivocada, tá? Equivocada. Pessoal de Minas Gerais, Omar, Alvino, muito legal ter vocês aí, sejam bem-vindos. Então as pessoas falam uma coisa equivocada, que é, não adianta recorrer, tá? E essa live aqui eu vou ser bem técnico, porque a maioria das pessoas, se não todas, são alunos meus ou pessoas que me acompanham, que já estão estudando o processo administrativo. Então, nesse caso, quanto mais técnico eu falar, vai ser melhor para você,
ok? Então, se você não souber alguma coisa que eu falar, algum termo, é só você anotar e depois você manda aqui pra gente, que a gente te responde, te dá um esclarecimento, tá bom? Mas eu vou tentar ser o mais técnico possível, sem ser difícil, claro, para te ajudar, ok? Então vamos lá. Quando as pessoas falam não adianta eu fazer uma defesa, ou não adianta eu recorrer, e falando recurso erradamente, tá? Porque quem me autua vai ser a mesma pessoa que me julga. Isso não está tecnicamente certo. Por quê? Quando você fala de defesa da infração, notificação de autuação, defesa e julgamento, ok. Quem vai analisar a sua defesa vai ser a autoridade de trânsito que expediu a notificação de autuação. Perfeito, tudo bem. Mas, se você não concordar com o julgamento que essa autoridade de trânsito fez, você vai poder, através da notificação de penalidade, que é a segunda notificação, você vai poder apresentar um recurso à Jari. E a Jari não é composta pelas pessoas ou a pessoa que te autuou. Então é errado eu falar que quem vai julgar o meu recurso é a mesma pessoa que me autuou. Não é verdade. A Jari é composta por pelo menos um representante da autoridade, ou melhor, da entidade ou do órgão de trânsito autuador. Eu tenho uma pessoa de notório saber jurídico de trânsito, às vezes não é assim que funciona, mas enfim, eu tenho representantes da sociedade. Então eu, como um profissional do trânsito, né, eu estou me referindo a você nesse caso, é leviano, é errado falar que não adianta recorrer, ou mesmo que os recursos são julgados, são negados provimento, aos recursos são negados provimento, porque quem está julgando é a mesma pessoa que autuou. Porque, na verdade, a maior parte das pessoas que compõem a Jari são pessoas que não são do órgão de trânsito autuador. Não são. Está previsto na Resolução 357, que trata da Jari. Então, se você ouvir alguém falando isso, não adianta, porque a mesma pessoa que te autuou vai te julgar. Se você ouvir alguém falando isso, pode ter certeza que essa pessoa está mal informada. E de maneira nenhuma repercuta esta informação. Ao contrário, chame à luz o entendimento, tá? E fala, olha, não é bem assim. Eu tenho representantes lá do órgão ou da entidade que autuou? Tenho, mas em sua maioria eu tenho pessoas representando a sociedade. Então, se você está tendo ali provimento negado na Jari indevidamente, a maior parte dessa culpa é da própria sociedade, entre aspas, tá? Por quê? Porque tem representantes dela ali, e não representantes, em sua maioria, do órgão ou da entidade de trânsito. Essa é a primeira questão, é importante, é importantíssimo que você fique com isso em mente, ok? Vivi tá aí, Viviane, não é? Servidora do Detran do Rio de Janeiro, show de bola, agente de fiscalização da Lei Seca, operação de ONA. Legal, Viviane. Depois manda uma mensagem aqui também no nosso WhatsApp, tá? Entra para a nossa turma, vem para a nossa lista VIP. A sua participação e colaboração também será muito bem-vinda, tá bom? Então, pessoal, veja bem. Primeiro ponto que eu quero tirar da cabeça das pessoas é esse. É errado eu falar que quem me autuou vai julgar o meu recurso, tá? No sentido de que não adianta. Eu tenho de vários representantes, eu tenho o mínimo ali do órgão de trânsito. E essas pessoas que estão ali, elas não estão vinculadas ao órgão de trânsito. Tanto é que o Código de Trânsito, ele permite que, por exemplo, a autoridade do Detran, ela recorra do julgamento da Jari. É possível que o diretor do Detran faça um recurso do julgamento da Jari para o CETRAN, porque ele não concorda com o julgamento da Jari. Eu já vi isso acontecer, inclusive, no Detran do Estado do Espírito Santo. O diretor, em algumas situações, não concordou com o julgamento de uma das Jaris e recorreu ao CETRAN. Ou seja, ele recorreu porque a Jari tinha julgado favorável no sentido de procedência, tá bom? Em um caso específico. Então, primeiro a gente tem que desmistificar isso. Essa é uma questão. Também temos aí José Carlos, né? Tá chegando, policial civil de Alagoas. Show de bola, José Carlos. Também vem para a nossa turma aqui, manda uma mensagem para a gente, inbox ou no WhatsApp, e entra no nosso grupo, tá? Será muito bem-vindo. Todo mundo que está nos acompanhando nesse momento, o Eldon Gonçalves também,
muita gente aí nos acompanhando, muito legal, pessoal. Então, essa é a primeira questão. Agora nós vamos aqui entrar num outro assunto, dentro desse assunto, claro, que é o seguinte. Fiz uma defesa, ou melhor, fiz um recurso. Foi para Jari, lá na Jari. E nesse recurso, eu estou alegando várias coisas. Não vou elencar agora quais são. É necessária a fundamentação, e agora olha só, deixa eu fazer um parênteses, eu vou entrar numa parte da aula, eu sempre indico que você acompanhe essas aulas com papel e caneta, porque a gente às vezes fala alguns artigos, algumas leis, que você conhece ou não, mas é interessante você anotar para dar uma lida depois, tá bom? Sempre pesquisar, ir a fundo, é sempre interessante você fazer isso, tá bom? Vamos lá, coloquei um recurso para Jari, e a Jari vai julgar aquilo lá, beleza. E se por acaso ela não fizer uma fundamentação correta? Existe a possibilidade dela não fazer a fundamentação, existe a possibilidade dela fazer meia fundamentação e existe a possibilidade dela fazer uma fundamentação simplesmente incorreta, ok? O que eu quero colocar aqui para vocês é o seguinte, pode, na sua opinião, ok? A gente está trocando apenas uma ideia aqui. Pode, na sua opinião, a Jari não analisar, se eu colocar 5 argumentos de fundamentação, de alegação, desculpa. Pode a Jari julgar o meu recurso sem analisar os 5? O que você acha? Sim ou não pode? Qual é a sua opinião? Pode colocar aí, a gente está aqui entre amigos e é legal saber a sua opinião, ok? Você acha que ela tem que analisar os 5 argumentos necessariamente ou não? E isso vai ser válido se ela não analisar. O que você acha? Está chegando aí também o Marcelo Martins, instrutor de trânsito de Uberlândia, Minas Gerais. Show de bola. Peraí, aqui Marcelo, Carol. Pessoal, enquanto vocês vão respondendo aí, estão abertas as inscrições do meu curso, é o curso mais completo do Brasil, tá? De processo administrativo e judicial de trânsito. Se você quer ser uma referência em processo, se você quer ser uma referência na sua cidade, se você quer ter a sua agenda lotada para você trabalhar, entra nesse curso, te dou uma garantia de 15 dias, ok? Incondicional. Entrou, por algum motivo não quer participar, não quer continuar, eu faço o reembolso para você em 15 dias sem desconto. Aproveita o link que está aqui na descrição desse vídeo, certo? Então a Carol botou aqui, é possível, mas não o esperado, não é o correto. Concordo, né? É possível que ela não faça aí a análise completa, né? E isso, na maioria das vezes, não vai estar errado, não. Não vai estar errado. Primeiro, analisa comigo, tá? O Robson está falando aqui, necessário fundamentar impugnando todas as alegações. Beleza? Também é uma opinião importante. E agora eu quero que você analise comigo o seguinte. Artigo 265 do CTB. Tá bom? Anota aí. 265. A Felipe está falando aqui. Felipe também nosso aluno. Né, vai estar disponível no YouTube. Vai, Felipe. Provavelmente no outro dia. No dia seguinte a essa gravação que eu estou fazendo no dia 29. Tá? Porque tem que fazer edição, carregar para o YouTube. Demora um pouco. Mas com certeza vai estar lá. Tá bom? Pessoal, artigo 265 do CTB. Vamos devagar, olha o que ele fala. As penalidades de suspensão do direito de dirigir, as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa, ok? Artigo 265 é um artigo sofrível, ruim, triste, mal feito, mas é o que nós temos para começar a trabalhar, tá bom? O Eldon está falando aqui se estamos fundamentando, porque a Jari não pode responder com fundamentação de todas, né? Isso mesmo. A Marta também está aí, tá? Não está ouvindo, Marta? Tenta aumentar um pouco aí o seu volume, por favor. O meu está no máximo aqui, talvez um fone de ouvido também te ajude, tá bom? Vamos lá.
Precisa fundamentar o deferimento? Precisa. A Ruby aí também, uma aluna minha do presencial, lá de direito administrativo, né? Um abraço para você, Ruby, bom te ter aqui também. Então vamos lá. Olha só o que o artigo 2005 está falando. As penalidades de suspensão de direito de dirigir, de cassação, ele não fala de multa, né? Engraçado. Serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente. Tá bom. Então, eu tenho que ampliar o entendimento desse artigo 265 do CTB, tá bom? Por quê? Porque senão eu vou entender que somente a penalidade aqui de suspensão e de cassação é que vai ter fundamentação, e claro que não. Você sabe que o artigo 50 da Lei 9784, ele exige que todas as decisões que tenham o viés de limitar um direito, elas tenham a fundamentação. É necessário. Então o artigo 265, ele é horroroso, ele é mal feito, ele é atécnico, mas a gente tem que trabalhar com ele. E aí a gente vai ampliar o entendimento do 265, colocando que todas as penalidades, elas têm que vir fundamentadas. E na verdade, todas as decisões têm que ser fundamentadas. Eu não estou falando como é essa fundamentação, como que vai ser feita, quando, não. Estou dizendo que todas as penalidades que derivam de uma decisão administrativa devem ser fundamentadas, e o escopo aqui, ou melhor, a base inicial que nós temos é do artigo 265 do CTB, ok? Beleza. Pessoal, quem está me acompanhando aqui no Facebook, do seu lado aí, na sua tela, tem um botão de compartilhar. Clica nele aí para ajudar a gente na divulgação dessa live, tá bom? Um botão aí, só clicar, você não sai da página, muito tranquilo, você nos ajuda aí também. Então vamos lá. 265 fala isso. Mas eu não posso me contentar com o que diz o CTB. Eu não posso me contentar. Por quê? Porque senão você teria as piores decisões do planeta, ok? Não tem como eu fazer um entendimento, eu fazer um pensamento, um estudo apenas com o CTB. Ele talvez seja uma das piores normas de processo que existem. E olha que eu sou professor disso, né? Então a gente sempre tem que mesclar e aglutinar várias teorias e legislações. Então o que é que eu vou fazer aqui hoje? Eu vou propor para você um estudo diferente e eu vou trazer aqui o CTB junto com o CPC, tá bom? O Código de Processo Civil aí de 2015. Então eu tenho início, vai anotando, porque pode te confundir aí se você não anotar, hein? Artigo 265 do CTB, já vimos, necessidade de fundamentação. E agora eu vou para o CPC, ok? Código de Processo Civil. Lá no artigo 289, anota aí, 289, olha o que ele fala, tá bom? Olha o que ele fala. Obrigado aí pelo pessoal que está ajudando a gente compartilhando. 489 do CPC. São elementos essenciais da sentença. 1. O relatório. 2. Os fundamentos em que o juiz analisará as questões principais que as partes lhe submeterem. Vou repetir. Os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito. Inciso 3º. O dispositivo em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. Então, o artigo 489 do CPC diz que a sentença, claro que eu estou olhando agora para o aspecto judicial, vou fazer um paralelo para a gente aplicar no administrativo, porque o administrativo não fala o que é. Então, a gente tem que pegar um paradigma, tá bom? Então, 489 fala, tem que ter relatório, fundamento e dispositivo. Perfeito. Toda decisão tem que ser assim mesmo, ok? Toda decisão tem que ser assim. Agora, a parte mais importante e crítica dessa história. Parágrafo 1º do artigo 489 do CPC. Veja, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que 1.
se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com causa ou questão decidida. 2. Empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. 3. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer decisão. Tenho certeza que você já viu isso na prática. 4. Eu vou parar na quarta, porque é o tema de hoje. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Vou repetir o inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 489 do CPC, tá bom? É nula, não tem fundamentação quando não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo. Argumentos estes capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Aqui você vai ter dois entendimentos, duas teorias para esse inciso, que pode ou não caracterizar a nulidade do julgamento da Jari. Olha só, quando o inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 489 do CPC diz que o juiz, e aqui eu estou colocando para todas as autoridades julgadoras da esfera administrativa, principalmente do trânsito, quando o juiz deve enfrentar todos os argumentos, mas esses argumentos são os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada por ele. Alguns entendem que ele não precisa analisar tudo. Não precisa analisar tudo. Somente as questões que sejam suficientes e necessárias para infirmar a sua decisão, ok? Seja no primeiro grau, no segundo grau ou nos tribunais de superposição. Então, se eu colocar 5, 10, 15 alegações e o juiz, ou coloco aqui a autoridade de trânsito, não analisar todas, não necessariamente eu vou ter aqui uma nulidade. Não necessariamente eu vou ter uma nulidade. Por que eu estou falando isso? Porque eu posso colocar, e aí seria de má fé, ok? Parágrafo 1º, Eldon, 489, parágrafo 1º, inciso 4º, tá bom? Do CPC, Código de Processo. Se eu coloco lá de má fé 20 alegações, só para atrasar o julgamento, para alegar uma nulidade, porque não teve ali necessariamente a análise das 20 alegações e nenhuma delas fazia sentido, não pode o julgamento administrativo ou judicial ser nulo porque não houve análise de todas, porque a pessoa está de má fé. Agora, se eu coloco X alegações e cada uma delas, por si só, e aqui que está o problema dos julgamentos, cada uma delas por si só seria suficiente para causar a nulidade do processo, ou melhor, para causar um julgamento favorável ou desfavorável. Nesse caso aí, o julgador tem que analisar tudo. Se eu coloco 10, 15, 200 alegações e cada uma delas, de forma autônoma, ela é suficiente e necessária para deferir ou indeferir, dar provimento ou negar provimento, necessariamente eu vou ter que analisar todas. E aí, quando eu tenho todas estas alegações, e eu já falei, né, já dei algumas dicas para você que me acompanha, para você que é meu aluno de processo, que é necessário, você não faz como uma bula de remédio, né? Você vai colocando tópicos. Porque quando você coloca tópicos, fica mais fácil para quem for julgar olhar e para você questionar se algum tópico não foi analisado, tá bom? E aí eu coloquei lá daquele jeito nos tópicos e não foi analisado. Se eu estou na esfera judicial, o que eu faço? Embargos de declaração. Se eu estou na esfera judicial, eu vou fazer embargos de declaração. Se eu estou na esfera administrativa, o Instituto dos Embargos de Declaração, eles não têm previsão. Então, eu não vou usar embargos de declaração, é claro. Se eu estou na defesa prévia e ela não analisou tudo, ou não analisou nada, eu vou fazer um recurso para a Jari.
e a preliminar vai ser de nulidade de julgamento porque ela deixou de analisar alguma coisa. Se eu estou na Jari e ela não julga conforme deveria, não é nem para dar provimento ou negar, mas simplesmente para analisar o que eu falei, eu vou fazer uma preliminar no meu recurso para o CETRAN, necessariamente. Vou fazer uma preliminar para lá, ok? Agora, se eu chego no CETRAN e os doutos sabedores, a nata do trânsito no Brasil, em cada estado, não analisa as minhas alegações, aí eu vou para o Poder Judiciário. E é claro, meus amigos, nunca esqueçam, não vai fazer apenas uma ação exigindo a nulidade do julgamento, a nulidade da suspensão, da cassação, da multa. Não, pelo amor de Deus, responsabilize o administrador. Está fazendo besteira? Não está fundamentando? Vá atrás, faça a denúncia, vá à corregedoria, ouvidoria, Ministério Público, vá onde quer que seja. Mas não simplesmente vá buscar a nulidade do julgamento e deixe aquela pessoa sem responsabilidade, tá? Ela tem responsabilidade, ela está recebendo para isso. Então faça a denúncia. Por isso que nós estamos com o movimento Fundamenta Jari, inclusive. E já começamos as nossas atividades. Cada vez mais vocês vão ver em nossos canais denúncias, vídeos com julgamentos, nome do julgador, local do julgamento, de onde está vindo a vergonha do Brasil. Chega, eles não vão ficar mais impunes, vão ter que responder, tá bom? E algumas pessoas me perguntaram assim, Paulo André, você pode aí colocar estes julgados na internet? Você pode publicar isso? E a resposta é a seguinte, todo julgamento ele é público, a não ser que ele esteja em segredo de justiça. Se não estiver em segredo, se não for uma coisa que esteja violando a intimidade de alguém, ok? Se não for isso, ele é público. Eu posso, e você também, fazer qualquer tipo de publicidade que você quiser, ok? Não estou, e você também não estará de maneira nenhuma, violando a intimidade de qualquer pessoa, você não estará humilhando qualquer pessoa, você vai estar exigindo que estas pessoas cumpram a responsabilidade, o dever, a competência para a qual ou para as quais foram nomeadas. Nós desempenhamos um trabalho sério. Nós estamos aqui no nosso curso, na nossa equipe, nós estamos formando líderes, autoridades no direito de trânsito em cada cidade. Nessa segunda turma do ano de 2017, que nós abrimos ontem, nós já temos várias pessoas, vários novos alunos em quase todas as regiões do nosso Brasil. E para todos os alunos eu falo, e se você for meu aluno ou vier a ser, eu falo já para você aqui, cara a cara. A minha responsabilidade não é simplesmente colocar você no curso. Minha responsabilidade é fazer de você uma referência, para quando as pessoas pensem em recurso, problemas na CNH, vão associar você à solução. Claro, sempre dentro da lei, com legalidade, honestidade, eficiência, moralidade, administrativa inclusive. Ok? Sempre assim. Pois se não for assim, não é meu aluno. Não tem vínculo comigo nenhum. Ao contrário, se você souber que alguém está fazendo alguma coisa contrária à lei, denuncie. E se precisar de ajuda, me acione, que eu ajudo também. Ok? Então, quando a gente vai preparar pessoas para serem líderes, autoridades, referência, como é que a gente vai fazer isso se não tem responsabilidade da administração, faz o que quer e não é responsabilizado por isso? Não podemos coadunar com isso e por isso que não fazemos. Ok? Então, qual é o pior erro da Jari quando julga? É simplesmente não julgar. O maior erro, o maior problema da Jari quando não, no julgamento é quando não julga. Pô, André, é possível fazer um julgamento sem julgar? Claro que é. Quando eu sou irresponsável e vou lá e falo assim, olha, como teve um caso recente que foi denunciado pela doutora Alessiane, lá do Mato Grosso,
que ela alega o seguinte: data da expedição, ela está 30 dias depois da infração. Então, o processo é nulo, arquivo auto. E aí vem a defesa prévia, o Ajari, e fala assim, eu analisei o auto de infração e ele está correto de acordo com o artigo 280, então eu vou indeferir ou negar provimento ao seu recurso. Isso é uma lástima. Isso é uma humilhação de um profissional. Porque a defensora, ela não falou do auto de infração para você estar julgando o auto. O auto pode estar perfeito, problema. Ela simplesmente falou, mais de 30 dias. Não quero saber do auto. Não me interessa o auto. Por que você está falando de auto? Sabe o que você está mostrando quando você julga assim? Que você simplesmente fez lá o conhecido Ctrl+C, Ctrl+V, atestando uma irresponsabilidade. Eu não perguntei de auto. Para que você está falando que o auto é válido? Não quero saber, estou falando do procedimento. E aí, meus amigos que estão aqui me acompanhando e são de Jari, tem muita gente me acompanhando de Jari, eu sei disso. Eu sou membro de Jari hoje também, por isso estou falando também de mim. Nós temos que analisar o que está sendo pedido e fundamentar, senão a nulidade está no artigo 265 do CTB, a nulidade está no artigo 489 do CPC, a nulidade está no artigo 93 da Constituição Federal. Fora a responsabilidade do servidor, porque quando você tem um processo, um recurso em cima do seu julgado, isso gera despesa, papel, reuniões, protocolo, pagamento do jeton dos servidores. Isso se chama prejuízo ao erário, amigo. Isso aí é improbidade administrativa. Nós estamos num período da história do Brasil em que as pessoas estão sendo responsabilizadas, graças a Deus por isso. Acabou a história de, faz de novo, deixa pra lá, não dá nada. Isso acabou. E eu, como um defensor não da administração, porque eu nunca fui, nunca serei. Repito, não sou defensor de administração pública, eu sou defensor do interesse público. Eu, Paulo André, sou defensor do interesse público, que é o princípio sob o qual estão fundamentadas todas as ações administrativas. Eu sou servidor do público, também chamado de servidor público, não confunda. Se você confunde isso, se você está institucionalizado, reveja seus conceitos. Reveja, porque depois você será processado porque você está fazendo coisa errada e deverá ser processado mesmo. Só quando as pessoas começarem a ser responsabilizadas é que as coisas vão mudar. E é por isso que nós estamos com esse Fundamenta Jari, que é o nosso movimento. E nós vamos atrás de cada uma dessas pessoas que estão brincando com os administrados, com a coisa pública, com o interesse público. Nós vamos atrás, ok? Vamos continuar aqui. Anote aí o enunciado 516, do Fórum Permanente de Processualistas Civis, ok? Anote aí, enunciado 516 do FPPC, tá bom? Fórum Permanente de Processualistas Civis. Isso aqui tem que ir para o seu recurso também, você pode usar isso aqui também no seu recurso, tá bom? Olha o que ele fala. Para que se considere fundamentada a decisão sobre os fatos, o juiz deverá analisar todas as provas capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada. Repito, enunciado 516. Para que se considere fundamentada a decisão sobre os fatos, o juiz deverá analisar todas as provas capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada. Esse enunciado, ele tem que ser colocado na sua petição, junto aí com o artigo 371 do CPC. Anote. Artigo 371 do CPC, que fala sobre o livre convencimento motivado do juiz, tá bom? Se você é da Jari ou se você está fazendo recurso, tem que conhecer esse artigo aí também.
Temos que tirar da cabeça, principalmente você que é da administração pública, de que todas as respostas estão no CTB. Ao contrário, poucas respostas estão no CTB, porque ele é mal feito. É mal feito, ok? Professor Alexandre Felipe também, aí uma autoridade, um amigo. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito bom ter você aqui também. Olha o que fala o artigo 371 do CPC. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará, na decisão, as razões da formação do seu convencimento. Então, o juiz ou julgador administrativo, ele tem que analisar a prova dos autos e fazer menção a ela. Não pode ser genérico. Isso é nulo, isso é uma nulidade, isso está errado. Não pode de maneira nenhuma acontecer isso. Então, falei para você, artigo 371 do CPC, que é o princípio do livre convencimento motivado, e o enunciado 516 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis. Coloca os dois juntos aí. Tudo bem? Eu quero aqui, para a gente também fundamentar com teoria essa aula, tá? Eu quero ler para você uma passagem de um livro aqui bem interessante, que é esse aqui, ó, Novo Código, deixa eu ver se está pegando aí, Novo Código de Processo Civil, do Cássio Scarpinella Bueno. Muito bom, na verdade, é um código, né, comentado, onde ele pega a referência antiga com a referência nova. CPC antigo, CPC novo, ok? Beleza? E ele faz ali comentários. Então, é bem interessante esse aqui, ó. Cássio Scarpinella Bueno, Novo Código de Processo Civil. Ok? É um código anotado, bem interessante. Vou ler para você aqui um parágrafo que está na página 399, tá bom? Quando ele faz remissão ao artigo 489, parágrafo 1º, que eu falei no começo da aula. Olha, ele fala o seguinte: o parágrafo 1º do artigo 489 indica as hipóteses em que a decisão, qualquer decisão, como ele próprio faz questão de evidenciar, não é considerada fundamentada, exigindo do julgador que peculiarize o caso julgado e a respectiva fundamentação diante das especificidades que lhe são apresentadas, fundamentações padronizadas e sem que sejam enfrentados os argumentos e as teses trazidas pelas partes não serão mais aceitas. Não serão mais aceitas. Então, olha, o professor está falando que o parágrafo 1º ele veio fundamentar, ele veio ratificar o que já se sabia, que uma mera fundamentação genérica não serve para absolutamente nada. É nula, passiva de nulidade, no caso aqui que eu estou defendendo com você, no próprio âmbito administrativo, e se não der ali jeito, você vai para o judicial, ok? Então, preste atenção nisso, parágrafo 1º. Tudo bem? Então, como você está vendo, o maior problema da Jari no seu julgamento é a falta de julgamento. Simples assim. Então, André, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso melhorar esta questão, esta argumentação? Tá bom? Deixa eu ver aqui. Muito comentário aqui. Eu não estou conseguindo acompanhar tudo hoje, pessoal. Está com muita gente aí na live, né? Agradeço aí a presença de todo mundo, tá? Repetir. O Eldon, o que eu falei aqui foi o artigo 371 do CPC, 489, enunciado 516 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Falei também do artigo 265 do CTB, tá bom? Professora Alessiane aí também com a gente, né? Uma amiga aí que a gente tem, sempre nos apoiando, sempre andando juntos. Prazer que você esteja aqui também nos acompanhando, Alessiane. Forte abraço. Então, foi isso, né? Fechei aqui agora com o Cássio Scarpinella Bueno, tranquilo? E a questão que ficou é, como é que eu posso fazer isso? Bom, você tem que fazer uma argumentação sempre concisa. Não utilize 200 julgados, não fale a mesma coisa 10 vezes, tá? Não fala isso. Isso, 93 da Constituição, inciso 9, Alvino, dá uma olhada lá. 93, inciso 9 da Constituição. Então, sempre seja conciso. Tá bom?
E se você quiser uma outra perspectiva, se você quiser uma outra forma de estudo, de aprendizado, de implementação, se você quiser que eu te acompanhe como mentor, tá? Por um longo tempo, se você está no começo de um processo, se você já trabalha com processos administrativos, se você quiser vir comigo, as inscrições do meu curso completo estão abertas.